Vamos falar de um assunto muito importante agora, gente. O abuso sexual e violência contra as crianças. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria de noticiar, né? Mas é muito importante que você aprenda a perceber quais são os sintomas de que isso pode estar acontecendo com o seu filho. Como é que ele pode mostrar isso para você? Preste atenção no SBT. Ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável. A lei já estará em vigor em 12 de junho, dia que começa o Mundial de Futebol. Os condenados por esse tipo de crime não poderão pagar fiança e não terão direito à anistia, graça ou indulto natalino. Pouco mais de 5% dos brasileiros acima de 18 anos, ou mais de 5 milhões de pessoas, já foram vítimas de abuso sexual na infância. Essa prevalência é maior entre mulheres, 7% do que homens, 3,4%. Os dados são de um levantamento realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que aponta que mais da metade dos agressores é parente ou amigo próximo da família da criança. No Revista da Cidade, você vai saber quais são os sinais que podem indicar que a criança está sendo vítima desse tipo de violência. Vamos conversar sobre esse assunto sim, eu estou com dois convidados aqui no estúdio. Ariel de Castro Alves, que é advogado e membro do CONDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também a Dalca Ferreira, psicóloga, que é coordenadora do CNRVV, que é o Centro de Referência a Vítimas de Violência. Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade, né? Vamos falar de um assunto de extrema relevância, já que os números nos mostram que esse absurdo acontece com uma frequência muito assustadora. Mas antes de mais nada, vamos falar, Ariel, sobre essa mudança na lei. Eu acho que ela demorou um pouco para acontecer, né? Mas o que muda exatamente a partir de agora, tornando o crime hediondo a violência ou a exploração sexual de menores? Na verdade, Regiane, bom dia a você, a todos os telespectadores da TV Gazeta. O crime hediondo, ele já existia no caso do estupro de vulnerável. Então, qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso com crianças e adolescentes com menos de 14 anos já é entendido como um estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de prisão, inclusive já considerado como crime hediondo. Agora, a exploração sexual de crianças e adolescentes, que eu entendo até mais grave que o próprio estupro, se dá para dizer assim, porque todos são muito graves, ela é mais grave exatamente porque tem um fim comercial, um fim de lucro em cima do abuso e da exploração sexual de pessoas extremamente vulneráveis. Muitas vezes elas são exploradas sexualmente em troca de um prato de comida, em troca de droga, ou muitas vezes dinheiro para sustentar as próprias famílias, às vezes até com a conivência de alguns familiares. Então, a pena é de 4 a 10 anos de prisão. A mudança que ocorre não é propriamente na pena, é que quando se torna crime hediondo, aqueles que são acusados ou condenados, eles não têm direito, por exemplo, à fiança, no caso do que está sendo acusado ou é preso em flagrante. Então, ele não pode sair livre pagando uma fiança na delegacia ou mesmo na justiça. Outros benefícios, como indulto de Natal, também acabam sendo retirados? Indulto não pode ter, também a anistia, eles não podem ser beneficiados. Então, esses benefícios não existem para quem comete um crime hediondo que tenha sido condenado. E também com relação ao regime inicial de pena, que é sempre no regime fechado. Então, fica privado de liberdade. No caso do primário, tem que cumprir 2/5 da pena para ele poder progredir para o regime semiaberto. E no caso do reincidente, 3/5 da pena. Então, ele tem que cumprir boa parte do seu período de penalização privado da sua liberdade. Então, essa é a grande mudança que ocorre, que ajuda a coibir, mas dizer que é a solução, que isso vai resolver de uma hora para outra, não. Até porque tem um ditado no direito criminal que diz: o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza de punição. E no Brasil, pela minha experiência, a doutora Dalca também tem muito trabalho nessa área, nós sabemos que 90% dos casos não são devidamente esclarecidos.
Infelizmente, isso é uma grande verdade, né? Não existe a certeza de punição no Brasil, por isso que esses criminosos acabam agindo com tanta tranquilidade, né? Acabam tendo essa tranquilidade para agir. Agora, doutora Dalca, eu queria que você comentasse com a gente que tipo de consequência que isso pode trazer para uma criança. Isso varia de acordo com a idade pela qual ela é abusada fisicamente ou sexualmente? São muitas consequências, né? Dependendo da idade, a criança, a princípio, em todos os casos, ela tem uma mudança abrupta de comportamento. Se ela era uma criança alegre, sorridente, ela vai começar a ficar triste, escondida, não quer falar muito, ou às vezes ela mostra sinais de choro, né, de irritação. Dependendo do tipo de abuso, pode ocorrer sintomas físicos, né? Situações de que ela ficou machucada, daí provavelmente sangramento, alguma coisa grave. Então, quanto mais a família estiver atenta, mais rápido ajuda essa criança. Uhum. Então, assim, o que a gente sempre diz é que se tiver qualquer situação de sequela física, primeira medida de proteção é a saúde. Então, tem que ir direto fazer um exame, né? No caso, um BO é feito, uma situação de Instituto Médico Legal também é necessário, porque assim, quanto mais cedo se colhe material na sequência desse exame, mais facilita também a identificação. A gente tem casos, por exemplo, que a jovem foi direto da situação abusiva para o Pérola Baito. Então, foi feita uma coleta do sêmen ainda, né? E pelo exame de DNA, identificou-se pela chapa do carro, na hora, o agressor. Entendeu? Então, assim, é muito importante que as famílias saibam se ocorreu uma situação abusiva, não tem que demorar, tem que pedir ajuda, porque é muito importante a criança poder ter essa ajuda. Ela se sente fortalecida na medida que a justiça apoia, né? E uma coisa tão grave quanto, né, a violência que a criança sofre os números que mostram que muitas vezes essa violência vem de dentro de casa, né? Também a violência sexual por um padrasto ou enfim, alguém da família, um tio. Eu queria que você explicasse pra gente como cuidar da cabecinha de uma criança que, na verdade, tinha dentro do seio familiar, né, as relações de maior confiança em que ela poderia ter e essa confiança quebrada com esse tipo de violência que ela acaba sofrendo. Como tratar, como estabelecer de novo esse nível de confiança nessa criança que um dia vai se tornar um ser humano e quais são as consequências para a forma como ela vai encarar a vida daí em diante. Daqui a pouquinho você responde isso pra gente, tá bom? A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui nesse bate-papo, a gente vai continuar falando sobre isso. Se você quiser dar a sua opinião, fique à vontade. Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br.